Capítulo 23. Quando Davi ficou idoso e estava perto do fim da sua vida, ele fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Então ele reuniu todos os príncipes de Israel, os sacerdotes e os levitas. E foi feita a contagem dos levitas de 30 anos de idade para cima. O seu número, o total da contagem cabeça por cabeça, foi de 38.000 homens. Destes, 24.000 serviam como supervisores da obra da casa de Jeová. 6.000 eram oficiais e juízes. Havia 4.000 porteiros, e 4.000 louvavam a Jeová com os instrumentos musicais sobre os quais Davi disse: Eu os fiz para dar louvor. Então Davi os organizou em turmas, de acordo com os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas, havia Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o cabeça, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei foram Selomote, Aziel e Arã, 3. Esses foram os cabeças das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeús e Berias. Esses 4 foram os filhos de Simei. Jaate era o cabeça e Zizá o segundo. Mas visto que Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, foram contados como uma única casa paterna que cuidava da mesma responsabilidade. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Mas Arão e seus filhos foram permanentemente separados a fim de santificar o Santíssimo, oferecer sacrifícios perante Jeová, servi-lo e proferir bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, o homem do verdadeiro Deus, seus filhos foram considerados parte da tribo dos levitas. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o cabeça. Dos descendentes de Eliezer, Reabias era o cabeça. Eliezer não teve outros filhos, mas Reabias teve muitíssimos. Dos filhos de Izar, Selomite era o cabeça. Os filhos de Hebron foram Gerias, o cabeça, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o cabeça, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos homens. Ele teve apenas filhas. Por isso, os filhos de Quis, que eram parentes delas, as tomaram como esposas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote, 3. Esses foram os filhos de Levi, de acordo com as suas casas paternas, de acordo com os cabeças das casas paternas. Eles foram registrados, contados e alistados por nome e realizavam o serviço da casa de Jeová a partir dos 20 anos de idade. Pois Davi tinha dito: Jeová, o Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e residirá em Jerusalém para sempre. Da mesma forma, os levitas não terão mais de carregar o tabernáculo, nem o equipamento dele usado na adoração. De acordo com as últimas instruções de Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. A função deles era ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová e cuidar dos pátios, dos refeitórios, da purificação de todas as coisas sagradas e de todo o serviço necessário na casa do verdadeiro Deus. Eles ajudavam cuidando dos pães da proposição, da farinha fina para a oferta de cereais, dos pães achatados sem fermento, dos pães assados na frigideira, da massa misturada com azeite e de todos os pesos e medidas. Eles deviam se apresentar toda manhã para agradecer e louvar a Jeová, e fazer o mesmo ao anoitecer. Eles ajudavam sempre que os sacrifícios queimados eram oferecidos a Jeová nos sábados, nas luas novas e durante as épocas festivas, segundo o número que as regras exigiam, e faziam isso regularmente perante Jeová. Também cuidavam das suas responsabilidades relacionadas com a tenda de reunião, com o lugar santo e com os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa de Jeová. Capítulo 24.
As turmas dos descendentes de Arão foram as seguintes. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do pai e não tiveram filhos, mas Eleazar e Itamar continuaram servindo como sacerdotes. Davi, juntamente com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, dividiu os sacerdotes em turmas para suas designações de serviço. Visto que os filhos de Eleazar tinham mais chefes do que os filhos de Itamar, a divisão foi feita proporcionalmente. Para os filhos de Eleazar, 16 cabeças das suas casas paternas. E para os filhos de Itamar, 8 cabeças das suas casas paternas. Além disso, eles os dividiram por sortes, os 2 grupos juntos, pois havia oficiais encarregados do lugar santo e oficiais que serviam o verdadeiro Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Então, o secretário dos levitas, Semaías, filho de Netanel, registrou o nome desses homens na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas. Escolhia-se uma casa paterna de Eleazar e uma casa paterna de Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Essas eram as suas designações de serviço quando entravam na casa de Jeová, de acordo com o procedimento estabelecido por Arão, seu antepassado, conforme Jeová, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. E dos outros levitas havia, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeías, de Reabias, dos filhos de Reabias, Isias, o cabeça, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o cabeça, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, e dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica era Isias, e dos filhos de Isias havia Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias havia Beno. Os filhos de Merari. De Jaazias havia Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali havia Eleazar, que não teve filhos. De Quis. Os filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos de Levi, segundo as suas casas paternas. E eles também lançaram sortes, assim como seus irmãos, os filhos de Arão, haviam feito na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas. A casa paterna do mais velho foi tratada da mesma maneira que a do mais novo. Capítulo 25. Além disso, Davi e os chefes dos grupos de serviço escolheram alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para servir profetizando com harpas, instrumentos de cordas e símbolos. Esta é a lista dos homens designados para esse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, os filhos de Asaf que estavam sob a direção de Asaf, que profetizava sob a direção do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6, sob a direção do seu pai, Jedutum, que profetizava com a harpa, agradecendo e louvando a Jeová. De Emã, os filhos de Emã, Buquias,
Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, vidente do rei, que transmitia as palavras do verdadeiro Deus para dar glória a ele. O verdadeiro Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses cantavam na casa de Jeová sob a direção do seu pai, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, prestando serviço na casa do verdadeiro Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob a direção do rei. O número deles e dos seus irmãos, que eram treinados nos cânticos a Jeová, todos peritos, era de 288. Então lançaram sortes para designar as responsabilidades deles, tanto dos pequenos como dos grandes, dos peritos e dos aprendizes. A primeira sorte, que era de Asaf, saiu para José. A segunda saiu para Gedalias. Ele, seus irmãos e seus filhos eram 12. A terceira saiu para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta saiu para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta saiu para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta saiu para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima saiu para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava saiu para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona saiu para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 10ª saiu para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A 11ª saiu para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A 12ª saiu para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª saiu para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª saiu para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª saiu para Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª saiu para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª saiu para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª saiu para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª saiu para Maloti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª saiu para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª saiu para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª saiu para Gidalti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª saiu para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. E a 24ª saiu para Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 26. Estas eram as turmas dos porteiros. Dos coraitas havia Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Jeoanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo, pois Deus o havia abençoado. Semaías, seu filho, teve filhos que foram cabeças das suas casas paternas, pois eram homens fortes e capazes. Os filhos de Semaías foram Otni, Refael, Obed e Eusabade. E os irmãos dele, Eliú e Semaquias, também eram homens capazes. Todos esses eram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, eram homens capazes e qualificados para o serviço. Havia 62 de Obed-edom. Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens capazes. E os filhos de Oza, dos filhos de Merari, foram Sinri, o cabeça, embora ele não fosse o primogênito, seu pai o designou como cabeça. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e os irmãos de Oza foram 13. Os cabeças dessas turmas de porteiros tinham deveres a cumprir no serviço da casa de Jeová, assim como seus irmãos.
Lançaram então sortes entre as casas paternas, tanto as pequenas como as grandes, para determinar quem ficaria em cada portão. A sorte referente ao lado leste caiu para Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, um sábio conselheiro, e ele recebeu o lado norte. Obed-edom ficou com o lado sul, e os seus filhos foram designados para os depósitos. Supim e Oza ficaram com o lado oeste, perto do portão Salequete, junto à estrada que sobe. Um grupo de guardas ficava ao lado de outro grupo de guardas. Havia 6 levitas ao leste, e diariamente havia 4 levitas ao norte e 4 ao sul. Nos depósitos ficavam 2 guardas perto de outros 2. No pórtico, ao oeste, havia 4 levitas junto à estrada e 2 junto ao pórtico. Essas eram as turmas dos porteiros dos filhos dos coraitas e dos meraritas. Dentre os levitas, Aías estava encarregado dos tesouros da casa do verdadeiro Deus e dos tesouros das coisas tornadas sagradas. Os filhos de Ladã. Dos filhos dos gersonitas que descendiam de Ladã, os cabeças das casas paternas de Ladã, o gersonita, havia Jeeli e os filhos de Jeeli, Zetão e seu irmão Joel. Eles estavam encarregados dos tesouros da casa de Jeová. Dentre os Anramitas, Isaritas, Hebronitas e Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, estava encarregado dos depósitos. Quanto aos seus irmãos, de Eliezer havia Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomote, seu filho. Esse Selomote e seus irmãos estavam encarregados de todos os tesouros das coisas tornadas sagradas, as quais o rei Davi, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os chefes do exército tinham tornado sagradas. Eles tinham tornado sagrada parte dos despojos de guerra para a manutenção da casa de Jeová. Havia também tudo o que Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tinham tornado sagrado. Tudo o que alguém tornasse sagrado ficava aos cuidados de Selomite e dos seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram designados para as tarefas administrativas externas, como oficiais e como juízes sobre Israel. Dos Hebronitas, havia Asabias e seus irmãos, 1.700 homens capazes. Eles tinham a seu cargo a administração de Israel na região ao oeste do Jordão, no que se refere a todo o serviço de Jeová e ao serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o cabeça dos Hebronitas, de acordo com a linhagem da casa paterna deles. No 40º ano do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa, e foram encontrados entre eles homens fortes e capazes em Jazer, na terra de Gileade. Seus irmãos eram 2.700 homens capazes, cabeças das casas paternas. De modo que o rei Davi lhes deu autoridade sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo dos Manassitas, para cuidar de todos os assuntos referentes ao verdadeiro Deus e referentes ao rei.